Boa tarde a todos. Estou aqui com meu amigo Jim O'Neill, um brilhante economista que nasceu em Manchester. Essa é uma informação importante para a nossa conversação depois. Jim é membro do British House of Lords, também é chairman da Chatham House, uma das firmas mais respeitadas do Reino Unido, que cumpre 100 anos essa semana. Parabéns! E Jim foi o Chief Economist de 97 a 2013. E quando esteve em Goldman, ele escreveu um artigo muito importante em 2001, chamado BRIC, que se tornou um acrônimo famoso em todo o mundo, né? Que agora é até o nome de um banco. E vamos falar disso depois. Foi o economista a apontar a importância de certos países, entre eles a China. Jim também está envolvido em filantropia de educação. Depois se tornou o ministro do Comércio, que é uma experiência muito interessante no mundo hoje em dia. Jim é um economista, um banqueiro, um cientista e principalmente um pensador, o que torna a conversa com ele muito interessante e ampla. Jim, bem-vindo e muito obrigado por estar com nós agora. Muito obrigado e é uma honra estar aqui com vocês. É um privilégio ter essa conversação. Né? Principalmente eu gostei quando você falou do que temos que fazer com o Manchester. Né? E depois a gente fala disso. E eu vou falar sobre uma coisa que as pessoas não sabem sobre você. É um tema relevante. Dada a pandemia. A última vez que falamos em Chatham House, Jim explicava a sua experiência fantástica. Ele foi nomeado por Cameron para liderar uma comissão internacional para explorar os riscos de superbactérias. AMR, é mais fácil, né? Muito científico, né? Mostra suas habilidades biomédicas e científicas. E essa experiência eu lembro que foi muito interessante. Você falou que foi a mais interessante da sua vida, então foi assim que você escreveu um livro. Então, o que você aprendeu nesse período? Claro que foi sobre bactérias super resistentes, mas agora estamos falando de vírus. Mas o que você aprendeu? Como você vê esta pandemia? Pô, muito obrigado por começar com esse tema, porque alguma da experiência que eu adquiri com essa missão permitiu ver aspectos desta crise de uma forma mais objetiva que outros, porque de alguma forma não foi uma surpresa total. Eu já falei nos últimos 2, 3 anos que profissionalmente essa foi a experiência mais interessante na qual participei. E eu poderia passar toda a discussão falando desse tema e também de muitos outros, mas permita-me dizer algumas coisas, alguns comentários rápidos. Eu não sabia nada sobre antibióticos ou resistência antimicrobiana. E foi devido à experiência com o BRICS e como economista internacional que resultou em eu ser consultado sobre o tema. O que eu entendi todos os detalhes da resistência
antibióticos era conhecida por pequeno grupo de especialistas, mas fora desse universo ninguém sabia realmente ou sabe realmente muito sobre essa resistência antimicrobiana, né? Então, queríamos encontrar termos de finanças e econômicos para tentar apresentar o tema ao mundo, principalmente aos formuladores de políticas econômicas. E o que nós queremos fazer é prevenir o que pode acontecer. Você pode imaginar a complicação de tudo isso? E por isso foi fascinante. O segundo ponto é que o motivo pelo qual é tão importante é que se não fizermos alguma coisa contra a resistência crescente aos antibióticos e contra o uso inadequado e abusivo dos antibióticos, isso talvez tenha mais a ver na agricultura que em humanos, mas é verdade em muitos lugares. Mas se não fizermos alguma coisa até 2050, podemos ter 10 milhões de pessoas no mundo morrendo por causa dessa resistência e perderíamos até 100 trilhões de dólares em produção. E isso provoca uma crise. E muitas pessoas do mundo da saúde, quando veem isso, alguns disseram que estávamos exagerando. E, claro, não sabíamos se isso era verdade ou não, porque era um modelo, e o modelo tem suas limitações, mas ao ver agora o que está acontecendo, vemos a perda impressionante econômica devido ao vírus. Deixa muito claro que essas são as consequências catastróficas que podem acontecer com riscos virais e de resistência a antibióticos. E também essa pandemia mostrou para o mundo uma coisa horrível. Você não pode diferenciar economia e saúde. Não é escolher uma ou outra. Mas esperamos que os aprendizados nessa crise vão fazer que muitos formuladores de políticas públicas, econômicas, inclusive o FMI, de pensar no estado de preparação do sistema de saúde dos países, mais do que antes. Caso contrário, vamos ter mais essas crises no futuro. Podem ser por vírus ou por resistência a antibióticos. É muito importante. Então, você está pensando mais na linha de prevenção ou estar preparado para combater este futuro inevitável? O que pode acontecer? O que pode mudar a partir da crise pela qual estamos passando, em termos de governança? Bom, eu não sei, sinceramente. Há tantas coisas dessa pandemia, e claro que no final do dia são 6 meses que temos na crise, então não vemos muitas coisas, quais vão ser as mutações do vírus, etc. Mas 3 coisas que eu posso dizer com essa advertência é que, relacionado ao que eu disse, e talvez possamos falar em outras áreas mais amplas, é muito claro que há vários aspectos do sistema capitalista que não consegue lidar com essas situações. E nessa crise, se você toma todo o mercado de vacinas, normalmente as empresas farmacêuticas não estão muito interessadas em vacinas, porque não podem cobrar altos preços. As margens de lucro são baixas, etc. Mas quando há uma crise, os governos investem muito dinheiro nas empresas farmacêuticas para que façam alguma coisa. Um exemplo, por exemplo, para colocar em termos financeiros, hoje no Reino Unido, a empresa mais valorizada na Bolsa de Inglaterra é a AstraZeneca, e um dos motivos é porque está liderando a corrida para produzir uma vacina e colocá-la no mercado. Então, uma das coisas que temos que fazer, ou aprender,
é encontrar uma forma de dar incentivos às empresas farmacêuticas para encontrar novos antibióticos e vacinas antes das crises. E uma das coisas nas quais estou envolvido é uma coisa que se chama, no mundo das vacinas, que são compromissos avançados do mercado. E nós usamos esse termo, que são prêmios para entrada no mercado. Ou seja, você faz pagamentos como incentivos para os desenvolvedores. Precisamos de mecanismos desse tipo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, e aqui relacionado a vírus. Eu não acho que você possa se preparar para tudo. Com antibióticos, talvez sim, em teoria. Você investe onde há mais resistência e trata de encontrar novas soluções. Mas as vacinas vão ter que responder a vírus desconhecidos. E também temos que ter um melhor sistema que possa lidar com pressões sobre o sistema. Com uma coisa que me surpreendeu muito no Reino Unido, devido à minha revisão, o problema é que no registro de riscos no Reino Unido, nos últimos 5 anos, foram as pandemias. Mas não pareceria, porque olha no nosso desempenho na crise. O problema é transformar ideias intelectuais em ação. Isso que acontece também no Brasil, né, com excelentes pensadores econômicos, e tem que transformar isso em políticas efetivas. Temos que ter um sistema de gerenciamento de just in time, porque quando você precisa deles, tem que ser rápido. Eu poderia falar mais sobre isso, mas o terceiro ponto é educar as pessoas melhor sobre os aspectos básicos desses problemas. Por exemplo, a AMR, tudo tem a ver com lavar-se as mãos. Antes nem pensávamos a importância de se lavar as mãos. Mas com uma boa educação isso pode ser entendido facilmente. Provavelmente alguns desses aprendizados vão permanecer com a gente. Eu vou fazer uma conexão desse lado científico da sua experiência com o lado econômico, para falar sobre a economia global. Você já refletiu muito sobre a pandemia e vemos que o surto principal foi a China. Depois foi para a Europa, muito agressivo, depois foi para a Europa, muito agressivo, depois Reino Unido, Estados Unidos, e aí chegou aqui no Brasil, né? Com um padrão muito semelhante ao Ocidente. Onde você acha que nós nos encontramos em termos da pandemia, do ponto de vista biomédico e econômico? Só para contextualizar a pergunta. Estamos vendo os primeiros indicadores econômicos daquelas regiões que estão deixando a pandemia para trás. Mas, por outro lado, a semana passada, tivemos preocupações sobre uma segunda onda, no Ocidente principalmente, onde temos picos na Arizona e a Califórnia. Como você vê, então, em que situação estamos agora? Eu poderia falar sobre isso o dia inteiro, mas 3 coisas. São resultados contraditórios. Às vezes eu penso que o Chief Economist do Banco de Inglaterra publicou a ideia de uma recuperação em forma de V. Mas eu acho que isso é mais provável do que muita gente pense. E vocês, como investidores, vocês vão apreciar isso? A psicologia, a emoção na mente das pessoas e o desenvolvimento econômico dos mercados são coisas tão complicadas, né? Nossas mentes, principalmente com esta pandemia que nos leva a lugares muito esquisitos. Se você, ou eu lembro,
você falou que o último dia de janeiro é o último dia de Davos. Eu estava falando com o secretário dos Estados Unidos, do Tesouro dos Estados Unidos, e até eu não fazer uma pergunta sobre isso, ninguém em todo o público nem mencionou Covid-19. E eu disse em tom de broma, Davos vai ser um dos piores indicadores reversos que o mundo já viu. Porque Davos estava falando de mudança climática, mas ninguém estava falando da pandemia, mesmo que já estava avançando em Wuhan. E eu pensei, vai ser uma preocupação mundial, hein? Vai ser um problema e vai afetar todos os mercados de capitais. Mas naquela época, meu ponto, nas mídias populares do Ocidente, todo mundo tinha uma visão de que era uma recuperação em forma de V, mas assim que chegou à Europa e todos entendemos, ou vai atacar a todo mundo, aí os ânimos mudaram totalmente ao que temos agora, que nunca vamos ter nenhuma recuperação econômica, nunca mais. E isso me leva ao segundo ponto, que é muito louco, né? Nós já passamos por muitas crises e somos a prova viva que podemos superar as crises. Nós vamos superar esta crise. E o próximo a dizer, outros colegas com minha experiência, não são tão otimistas quanto eu. Eu sou mais otimista em termos da vacina, né? Porque a capacidade de invenção e a cooperação que está acontecendo entre várias empresas farmacêuticas é uma coisa que nunca antes teria sonhado como possível 6 meses atrás. Então, eu acho que podemos obter uma recuperação mais forte antes do que as pessoas pensam. Mas a terceira coisa que me preocupa é que a crise veio num tempo em que há questões sociais profundas sobre o modelo capitalista moderno. Movimentos populistas à esquerda falam de tantas coisas. Hoje estava num call com algumas figuras políticas inglesas, e estávamos falando, por exemplo, da renda mínima. Essa ideia que os governos podem gastar muito dinheiro, o que o Brasil viu que às vezes não é uma boa ideia no Brasil, agora é uma ideia popular, assim, tipo, temos um almoço de graça. E não é o caso. Então vamos ter um conjunto de perguntas e de questionamentos e de medidas que não conhecemos suas consequências. Então, eu sou mais otimista em termos de sair da crise no curto prazo, mas no médio e longo prazo vamos ter desafios maiores em termos econômicos e sociais, eu acho. Eu vou fazer 2 comentários. Eu falei com um cientista que foi uma das minhas preferidas conversas nos últimos 4 meses. Estamos sendo testadas 235 vacinas. Brasil, como aqui a pandemia é muito ativa, Brasil é um dos lugares preferidos para testar. Já escrevemos 5 protocolos. O chinês, a AstraZeneca, que começou a semana passada com Oxford, e outros 3 protocolos que vão ser concluídos a final de julho. Então, eu estou muito positivo em relação às vacinas, porque temos medicamentos também, Desevir, talvez aí há um exagero na eficácia. Talvez quando já tenhamos a vacina disponível para mudar o quadro.
Mudando um pouco de tema, falando do status da economia e das finanças, vou começar com uma pergunta mais filosófica. Você escreveu o artigo seminal dos BRICS em 2001. Sim, isso ficou gravado na minha testa pelo resto da minha vida. Agora, 20 anos depois, nós estamos, sem falar da pandemia, da mercado, da economia, etc. Falando estruturalmente, como você revisitaria aquele artigo? E vão evoluir os BRICS nos próximos 20 anos? Quando eu leio e escuto muitos comentários experts sobre o estado aparentemente confuso do mundo, eu escuto muito disso aqui em Chatham House. Você escuta todas essas pessoas que reclamam sobre a confusão no mundo? E minha resposta é, bom, onde você esteve nos últimos 20 anos? É meio óbvio estarmos nesta situação, onde há um domínio relativo do modelo americano, né? Porque tem sido líder, que foi o líder durante toda a minha vida, acabou esse liderança, e há outros poderes que estão surgindo, como a China, que vão ter mais relevância, e me surpreende. Parece que foi necessário ter essa pandemia para entender que essa é a nova realidade. Se você vê os números de perto, é simples. As pessoas falam sobre os produtores da China, os consultores de Trump dizendo que é concorrência injusta, mas na última década o consumidor chinês contribuiu mais para o PIB do mundo que o consumidor ocidental. Essa já foi a realidade na última década. E isso vai complicar-se com a pandemia, mas Índia é maior que a França e o Reino Unido o ano passado. E talvez devido a uma taxa de câmbio fraca, isso mudou estatisticamente, mas a tendência é que a Índia vai começar a superar a Alemanha. Não é como a quarta maior economia do mundo. Então, dois países do BRICS vão ser dominantes na economia mundial de forma definitiva nos últimos 20 anos. Agora, Rússia e Brasil, eles tiveram uma segunda década muito desapontadora, até hoje. E, claro, agora está na moda acreditar que eles não têm futuro. Mas eu acho, talvez, às vezes faço a piada de que teria que ser X, né? Sem o R, sem o B, mas é que depende de muitas coisas e também depende de boas políticas econômicas. E uma coisa das quais conversamos e que me deu esperança é que, apesar da natureza estranha do seu líder político, você tem um certo foco na economia para serem mais sérios sobre produzir uma estrutura adequada para o gasto público. E para que o Brasil chegue ao seu potencial de crescimento, que nos próximos 30 anos pode ser de 4 ou 5%, então o Brasil tem que fazer o que tem que fazer e deixar de ser uma vítima do ciclo de preço dos commodities. Eu acho que o Brasil pode fazer isso melhor que a Rússia, porque além das dificuldades, a Rússia tem uma demografia muito mais difícil. Mas para juntar tudo, se eu vejo o share dos BRICS, comparar o que era há 20 anos, é basicamente o que nós dizemos que ia ser devido à grande relevância da China. Eu acho que é muito razoável
que nos anos 20, 30, a economia BRICS, a economia dos BRICS será maior que a do G7. E isso apresenta grandes desafios, né, para ter um modelo adequado de governança global. Então, aí você e eu temos que contribuir a configurar essa governança para que o mundo seja um mundo melhor. Eu acho que temos todos os motivos para acreditar que isso é uma possibilidade real. E é muito interessante que no Brasil temos o governo mais amigável do mercado liberal, neoliberal, e aqui, devido à pandemia, temos uma forte discussão mais ampla sobre programas sociais para renda baixas, que para mim eu acho que é muito positivo. Eu acho que ter essa camada de proteção para os setores menos favorecidos da sociedade, eu acho que é uma obrigação. Não acho que seja uma contradição com uma economia de mercado. Não, eu acho que isso é muito interessante. Devo ler mais sobre isso. E eu acho que os mercados estão se educando mais sobre essas políticas e eu acho que ao longo prazo é o melhor para o país. Você é o famoso economista de moeda estrangeira. Fala de tendências a diferentes moedas dos mercados mais difíceis. Esse é um dos mercados mais difíceis para fazer previsões. Quando eu vou para os clientes e dizem, mas onde vai estar a taxa de câmbio do real no final de 2021? Eu falo, olha, eu posso, no máximo, prever a taxa de câmbio na sexta. E o choque não são as perguntas, o choque é que as economistas respondem, né? Falam, vai ser isso, 4,80, 4,87,5. E nós sabemos que pode ser tudo menos isso, né? Por outro lado, as tendências nas moedas são previsíveis e às vezes mensuráveis. E nós vemos uma desvalorização impressionante dos mercados emergentes por bastante tempo. Eu acho que falta um parceiro aí para o dólar. Precisamos de um parceiro para que o dólar fique mais enfraquecido. Como você vê assim os mercados de moeda? Bom, já foram 7 anos que deixei Goldman e não preciso mais pensar sobre isso, felizmente, porque eu concordo com tudo que você falou, é muito difícil. Quando as pessoas me perguntam sobre o euro, a libra, o ien, eu falo, o euro vai subir ou descer, a menos que desça e suba. Essa é a única coisa que posso garantir. E aquela frase de Andy Warhol, dos 15 minutos de fama, é tão verdadeiro no mercado de moeda estrangeira. Né? Eu lembro nos primeiros dias que eu ligava para alguns traders em Washington. Eu falei há uma semana, eu não sei se falei que o dólar ia subir ou descer, e eu acertei. Aí eu liguei para eles para falar com alguns formuladores de políticas econômicas. E aí eu fui caminhando, fui passear com minha mulher em Nova York, me sentindo todo orgulhoso pela minha previsão. E à meia-noite recebi uma chamada dos traders que estavam nos escritórios me convidando para ir e falaram, você quer vir? Acho que eu disse que o dólar ia descer. Ao contrário, eu disse que o dólar ia subir.
E ele me falou, o dólar caiu 6%. E precisamos fazer alguma coisa. Não sei se você poderia nos ajudar. Né? Precisamos da sua ajuda de especialista para poder sair dessa enrascada. Então, há duas coisas que são interessantes em termos mais gerais. Eu tenho relacionado com o dilema da governança dos BRICS e por que o mundo está mudando. Estamos num mundo onde a importância do consumidor chinês é muito importante comparado à importância do consumidor americano, mas o sistema financeiro da moeda chinesa não tem a importância que tem o dólar. E isso não vai persistir muito tempo. Como britânico, me lembra do que eu li na história. A Libra permaneceu relevante por muito tempo depois do declínio da importância econômica do Reino Unido. Então, se os formuladores de políticas econômicas podem organizar um melhor sistema monetário, essa é a questão. Porque o dólar, que seja tão forte assim, não é muito bom para muitos países. E, independentemente das piadas que possamos fazer, eu sempre tenho um mantra: não siga modelos de valorização de moedas para fazer o trade, mas não ignore eles. Então, quando uma moeda está 2 desvios padrão fora da média, eu acho que, principalmente com as moedas fortes, como o real brasileiro, é importante dar importância a esse diferencial de valorização e entender por que está acontecendo e normalmente não dura muito tempo. Uma das minhas primeiras melhores previsões era que quando uma das principais moedas estavam tão afastadas de certos parâmetros, aí você, uma ocasião rara, onde você merece prestar atenção nisso. E o real brasileiro está mais ou menos assim. E isso aconteceu também quando o acrônimo dos BRICS ficou popularizado. E nosso chief economist, ele pensou que estava louco. E talvez tinha razão. Porque o real estava muito barato. Aí eu apostei um pouco no real e consegui ganhar um pouco de dinheiro. Era muito intrigado que o real agora esteja tão fraco, porque não importam os problemas que o Brasil tem agora, não acho que vai permanecer dessa forma por muito tempo. A situação que você mencionou foi em 2002, lembro. Foi depois dos BRICS, foi a primeira vez que tivemos a eleição, foi a primeira eleição do presidente Lula. E todo mundo todas as divisas saíram e depois todo mundo voltou ao mesmo tempo. Eu estava em São Paulo, lembro, e foi quando eu decidi investir no real. E as pessoas pensavam que eu estava totalmente louco. E realmente, nesse momento, está fraco demais. Eu acho que sim, está fraco demais. E só queria mencionar para os ouvintes, eu tenho pessoas, devido ao meu passado, que me perguntam se vai acontecer uma crise de balanço de pagamentos. Eu falo, não estou analisando isso de perto, mas meu bom amigo André Esteves me disse que eles têm superávit. Vão ter um superávit na balança comercial. Sim, vamos ter, em conta corrente, vamos ter um superávit de 1%. Imagina.
porque o Brasil tem 350 bilhões de dólares de reservas internacionais e não tem uma dívida externa relevante, ao contrário, como país nós emprestamos, somos então talvez eu acho que uma datação aos novos níveis de taxa de juros mais baixos. Isso me leva a outra reflexão. Estamos não, as moedas são uns temas chaves, mas vendo os bonds negociados a taxas negativas, zero, Brasil 2, Europa taxas negativas, a semana passada foi o menor de todos os tempos, dos guilds de 10 anos. Qual é a sua opinião dessas taxas, desse ambiente de taxas de juros ultra baixas? Como você vê essa nova taxação aos investidores com essas taxas de juros tão baixas? Por exemplo, empresas como Nestlé emitindo bônus com taxas negativas e Japão também, que foi pioneiro disso, há uma década que está negociando bons com taxas negativas. Como você vê esse fenômeno? Bom, eu lembro, o Jack Miller, um dos investidores em hedge maiores do mundo, e uma vez ele falou que ele perdeu mais dinheiro comprando bônus japoneses do que ele ganhou em todos os outros investimentos. E claro que isso não é verdade, dada a fortuna do investidor. Mas é muito complicado, muito complicado. Você já está no mercado há muito tempo e, sendo brasileiro, tem uma melhor memória do que era a inflação. Como escreve inflação aí? Mas outro aspecto interessante desta pandemia é que não é apenas um choque de demanda, também é um choque de oferta. E não é possível, devido às mudanças de alguns aspectos na nossa vida para o futuro, vamos ter muitas consequências nas políticas econômicas, né? Questões nas quais ainda não estamos pensando. Eu tive uma conversação com minha mulher há 2 horas. Foi o primeiro dia em 4 meses que fomos comer um café. E estávamos surpresos com o preço que cobravam. Mas quando você pensa de todas as medidas de segurança, eu acho que pode ser o final do modelo de just-in-time na saúde, mas talvez também em toda a economia. Vamos ter que aprender a pagar mais pelo mesmo. E se isso for verdade, haverá uma maior ameaça à credibilidade da persistência de certas medidas monetárias de alguns bancos centrais. E eu não estou prevendo nada, agora, felizmente, mas não acho que seja impossível. E o que me preocupa é essa crença que podemos aproveitar as virtudes das taxas de juros negativas para sempre. E não acho que isso seja provável. Eu acho que também há um dilema social, porque também distorce os mercados financeiros e talvez por isso os mercados de equity sejam tão fortes. E também talvez isso tenha a ver sobre as
questionamentos sobre as desigualdades sociais, né? O que também é verdade. Tivemos crescimento de salários muito baixo no mundo. E eu acho que algumas dessas coisas têm que mudar um pouco. Eu concordo, mas por outro lado, vemos que todos os formuladores de políticas econômicas estão aumentando seu financiamento de forma impressionante, né? Uma coisa inconcebível há 5 anos, por exemplo. E os bancos centrais, qual você acha que então é os formulários de políticas públicas? Claro, há muitas coisas, né? Você pode tem os índices sobre produtividade, sobre taxas de juros, etc. Mas claro que uma coisa está acontecendo, não se trata apenas de uma recessão muito grande, vai além disso. Mas os bancos centrais estão mais agressivos para manter os mercados sob controle, estão tendo sucesso. Não, estamos vendo aqui uma queda total na economia e os bancos centrais parece que estão conseguindo gerenciar bem essa crise, essa recessão. Mas e o custo disso? Se não tivesse custo, a vida seria muito mais fácil. Qual você acha que serão as consequências mais a longo prazo entre os formuladores de políticas econômicas? Bom, primeiro vou te dar uma resposta de economista típica. Por um lado, muitos desses bancos centrais estão fazendo o seu mandato, porque muitos têm objetivos de inflação como mandato, e como a inflação era tão baixa e agora está caindo devido à falta de procura, é lógico que eles façam mais política expansionista, porque a inflação é 2%, então você continua reduzindo as taxas de juros, inclusive a níveis negativos. Então, por um lado, muito lógico. E isso que eu dizia antes, no futuro previsível, acho que a única ameaça é se a inflação voltar rapidamente, ou mais rapidamente, e de forma mais séria, né? Porque quando você pensa de forma estratégica, nos 90s, não vamos a ter a China, porque não temos jamais a mesma situação que nos anos 90. E então, nesta próxima década, uma coisa que é popular na Europa, que falei da renda mínima, mas também toda uma política para aumentar os salários mínimos, uma discussão que também está acontecendo nos Estados Unidos. Então, são vários problemas econômicos e estratégicos que estão começando a se movimentar. E eu acho que é isso que vai mudar. E outra coisa que eu não posso resistir de dizer é que é engraçado. Lembro quando um evento para Burger King, quando estava deixando o Banco da Inglaterra, e Larry Summers fez um comentário brilhante, típico. Eles perguntaram o que aprendemos da crise financeira e Larry disse: a realidade dos bancos centrais é que quando você precisar deles é quando em situações em que os bancos centrais não têm a capacidade de entender. Mas é meio verdade. Eu acho que muitos desses bancos centrais, eles têm uma visão muito estreita. Eles têm um modelo definido de suas metas, de seus mandatos,
mas talvez não tenha sempre a simplicidade necessária, né? E também, às vezes, penso intelectualmente que talvez chegou o tempo de se afastar das metas de inflação e discutir também metas de PIB nominal, né? Estados Unidos está mais perto disso. Talvez isso seja mais sensato e é uma forma de superar essa crise. Também incluir mais objetivos sociais, porque antes da pandemia, o foco nas metas de inflação, eu acho que desempenharam uma função indireta para contribuir ao crescimento na desigualdade, provocando crises nas democracias e afetando todo o modelo. Mas é fascinante. O tempo vai mostrar coisas, vai mostrar incertezas e coisas que não vamos entender muito bem. Eu tenho uma última pergunta sobre a economia. Depois vamos a outros temas para encerrar a nossa conversa. Há 2 semanas tivemos uma boa conversa com Gary Cohn e falamos muito da China. Ele teve uma função importante em gerenciar as relações Estados Unidos e China. Então, qual a sua opinião sobre o crescimento da China se transformar na maior economia do mundo, chegando ao mesmo tamanho dos Estados Unidos? Qual vai ser a consequência? E principalmente se você vê 10.000 anos de história, que sempre que temos uma segunda superpotência que superava a primeira superpotência, gerava um momento de inestabilidade para o mundo. Claro que agora não é uma instabilidade militar, mas como você vê isso? Você é parte do governo britânico, está fazendo negociações comerciais. Quais consequências podemos esperar? Políticas, claro, e que vai acontecer depois com todo esse crescimento chinês? Meu pedido para nossos formuladores de políticas econômicas é que sejam sensatos e realistas. A fim de contas, o crescimento a longo prazo econômico tem a ver com a produtividade. Então, se você tem a força de trabalho maior do mundo e você torna essa força de trabalho mais produtiva, você vai ser a maior economia do mundo. E se você vê as 20 maiores economias do mundo, você vai ver que essa é uma consequência da globalização. E apesar de tudo, o número de pessoas que saíram da pobreza é enorme. E temos uma base global. E Piketty está errado. Eu acho que as desigualdades têm diminuído. E assim como todos nos tornamos mais prósperos. Os formuladores de políticas econômicas dos Estados Unidos têm que entender que é no próprio interesse que a China tenha sucesso. Porque agora não parece que Estados Unidos está pensando assim. E parece que Estados Unidos vão fazer tudo o que for necessário para que a China não cresça. E às vezes eu penso aqui durante a pandemia que o que vai acontecer quando for a vez da Índia? Será que se os Estados Unidos tiver sucesso em parar a China, vai ser tão agressivo com a Índia? Porque é inevitável, os Estados Unidos vai deixar de ser a primeira economia do mundo. A analogia na qual eu penso são as pessoas em Luxemburgo, que são uma das pessoas mais ricas do mundo. Mas eles não se preocupam que a Alemanha seja uma economia maior. Eles sabem que se a Alemanha crescer, vai fazer com que o Luxemburgo
enriqueça. E em algum momento, esperamos, por algum autointeresse esclarecido, vamos ter exemplo dessas empresas que han contribuído muito à elevação do consumidor chinês. E os consultores têm que entender os benefícios de ser a economia número 1 no mundo, se não resulta em ganhos de bem-estar para todos, porque é interessante. Acho que Estados Unidos está meio perdido em várias dessas questões. E eu acho que os formuladores de políticas econômicas da Inglaterra também estavam assim, há 80, 100 anos atrás, quando estávamos passando por esse mesmo processo. Claro que China pode ter problemas, há coisas que me preocupam, mas em geral, os chineses, apesar de sua diferente forma de liderança política, eles lidam com seus problemas muito bem. Vendo a trajetória dos BRIC, muitas pessoas parecem não entender isso como parte do perfil de se tornarem mais importantes em nossas mentes. Nós supomos que a China vai crescer em média 5%, e eu acho que eles vão conseguir. Concordo totalmente. Bom, agora que falamos de economia, de política, situação global, vamos falar de coisa séria. Além do seu trabalho e função como pesquisador, cientista, economista, pensador, você também é um fã do Manchester United, né? Você é torcedor dessa equipe. Você está ajudando a gerenciar essa grande equipe. Eu tenho uma pergunta sobre o futebol moderno. A Premier League, eu acho que é o campeonato mais importante, mas quando você vai na maioria das ligas regionais, mesmo em países tradicionais como Brasil, Espanha, Itália, Alemanha, os campeonatos estão se concentrando cada vez mais nos principais times. Como isso pode atrair os torcedores de futebol do futuro? Porque isso aqui é uma questão de emoção, né? Você jogar contra Liverpool não é o tema adequado para essa conversação, mas você tinha muita esperança com o Manchester, mas como você vê a evolução do futebol, né? Pensando na reflexão que mencionei. Bom, o que eu gostaria de saber de vocês, por que Manchester United, com sua equipe excelente, nunca conseguiu ter um jogador brasileiro? E eu também não sei, porque muitos dos competidores, os times concorrentes tinham, né? Acho que precisam de seu apoio em termos de administração, né? É fácil obter bons jogadores brasileiros. Eu brincava com algum dos membros do Manchester United há 15 anos, depois do fenômeno dos BRICS. Né? A única motivo pelo qual eu elaborei a ideia dos BRICS é para que o Manchester pudesse ter bons jogadores brasileiros. Muitas pessoas criticam as finanças. Há 10, 12 anos que tinham se divorciado muito da sociedade. E eu acho que é verdade, certa medida. Eu acho que as finanças estão mudando.
E como eu escuto tua pergunta, eu penso, esse é um problema também para o futebol, né? Há muitos interesses que há nesses campeonatos. E por que não desenvolver uma liga europeia que geraria mais jogos que nas ligas dos Champions? Comercialmente, parece uma ideia ruim, mas eu acho que potencialmente seria algo muito arriscado. O que eu sei com minha experiência em Brasil e também de outros lugares na Europa, principalmente na Inglaterra, Manchester United e Liverpool, a rivalidade entre eles essa rivalidade, não importa onde eles estiverem. E se você tenta fazer um top league britânica com menor importância em relação a uma liga europeia que é muito distante, eu acho que isso seria uma coisa muito arriscada. Poderia divorciar o futebol do torcedor. Mas parece que é isso que eles estão querendo fazer, por aquilo que você falou, porque as receitas não são muito boas com as ligas domésticas ou internas. Mas nós sabemos, por experiência própria, você tem que tomar muito cuidado, você tem que levar seus clientes com você, seus torcedores. Eu me preocuparia se isso acontecer, de organizar uma liga europeia geral, porque isso pode gerar uma certa bolha, né? Uma bolha financeira como modelo de negócio. Acho que é arriscado. É impressionante. Aqui em Brasil também, eu sou torcedor de uma equipe muito semelhante a Manchester, mas é impressionante como essas ligas, Primeira Liga, ou todas as equipes, as ligas de campeonatos estão se tornando marcas. Não apenas Manchester, Liverpool, mas Barcelona, Madrid, Real Madrid. É impressionante, se tornaram máquinas globais e que estão concentrando os jogadores de futebol dos países periféricos. E isso pode ser um risco para a saúde global do futebol, né? Que você gosta tanto. Jim, muito obrigado por essa excelente conversa. Foi excelente como sempre e um prazer tê-lo aqui com a gente. Fantástico, um grande prazer e privilégio estar com vocês. E eu adoro conversar com você, aprender com você. Isso eu sempre gosto de fazer isso e também tenho esperança de a gente se encontrar, né? Tchau, tchau, muito obrigado.